Nessa noite eu quero dar continuidade à série que nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor já há muito tempo com essa grande e poderosa pregação de Jesus, que está escrita lá nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, com alguns relatos em outros evangelhos, mas aqui mais precisamente no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e é de uma profundidade, de uma riqueza tão grande, que nós temos que separar essa pregação em várias mensagens, em várias sessões e conteúdos e assuntos. Jesus passa por muitas coisas, e nós estamos iniciando esse projeto. Semana passada nós estudamos sobre as bem-aventuranças. Quem lembra? E ali Jesus dá o segredo para aquele que quer ser feliz, porque bem-aventurado significa feliz. Então, feliz são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, quem não ouviu, ouve o culto, a pregação, lá no meu canal no YouTube, tem a pregação completa, editada. Quem quiser vai lá, assista. Hoje nós daremos a continuidade a partir do versículo 13 até o 16, onde Jesus faz duas metáforas aqui, mas elas se conectam entre si, embora pareçam duas coisas diferentes. Ele fala sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo, parecem coisas diferentes, mas essas duas metáforas se conectam, e hoje eu quero trazer um ensino sobre isso, e eu espero que você seja muito edificado com essa palavra. Amém? Vamos ler então o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: ora, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. E agora a segunda metáfora: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então aqui Jesus traz esse ensino poderoso. A gente vê por aí, né, essa expressão muito comum: porque o teu propósito é ser sal e luz sobre a terra. Quem já ouviu isso? Né? Os treinamentos aí fora falam muito em ser sal e ser luz. E isso é bíblico, porque Jesus ensinou exatamente. Quem criou essas expressões foi o próprio Messias. Ele disse que nós deveríamos ser sal e luz. Então, esse é um chamado de Cristo Jesus para nós que somos discípulos, né? Então, aqui, o que Jesus está querendo falar com isso? O que Ele está querendo ensinar para nós, né? Antes de entrar nisso, eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jesus nos chama, Ele nos transportou do império das trevas para o reino
da sua maravilhosa luz. Então, Jesus, ele fez isso conosco. E hoje nós nos tornamos essa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Então, essa palavra que ele tem de ser sal e ser luz é para nós. Nós que somos comprados pelo sangue dele e somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender e compreender e viver essa verdade. Somos sal e luz sobre a terra. Amém? Então vamos lá. O que é ser sal? Sal, o sal era uma mercadoria muito valiosa. Hoje o sal é baratinho no supermercado, né? 1 quilo de sal deve custar R$1, R$2 no máximo. É isso ou não é? Uns 4, meu Deus, mas inflacionou então. Mas mas não é o rosa, né? Que hoje tudo está diferente, né? Não, o sal aquele branco, aquele, né? Raiz. Deve custar uns R$2 no máximo, não? Meu Deus do céu. Vou pegar uma cesta básica depois. Então, olha só. O sal hoje, mas mesmo assim o sal é um produto barato. Porém, naquela época, o sal ele era uma mercadoria e era até uma moeda de pagamento. Por isso, nós temos a expressão salário, que também vem do sal, onde pagamentos eram feitos através de sal, porque o sal era uma mercadoria muito preciosa naquela época. Então, o sal, ele era extraído principalmente do Mar Morto. Quem já foi no Mar Morto sabe que lá tem umas crostas grandes de sal. Então, quando a gente vai lá, a gente pega uma pedra de sal que tira ali do mar e traz, né? Acho que lá em casa deve ter alguma dessas, né? Que a gente traz do sal, mas é um negócio assim que é uma rocha de sal. Claro que se colocar na água, ele pode dissolver tudo e até consumir. Mas é algo assim impressionante. Inclusive, o Mar Morto, uma pessoa que vai tomar banho no Mar Morto, por causa da quantidade de sal, ela não afunda, nem que ela queira. Então, ninguém afunda no Mar Morto, né? Mas no mar de pecado afunda, meu irmão. Então, não experimenta nadar lá, viu? Então, olha só, o sal, ele era algo muito valioso. E a extração desse sal, ela tinha alguns desafios. Porque a palavra está dizendo, se o sal se tornar insípido, ele perderá o sabor. Mas sal, você já viu um sal estragar? Quem aqui já guardou um pacotinho de sal por anos, guardadinho lá, e um dia chegou lá assim, tá doce esse sal. Quem já aconteceu isso? Ficou doce o teu sal? Não. Sal não perde o sabor. E o que Jesus está falando com isso? O problema do sal perder o sabor é justamente no processo de extração do sal e armazenamento. Porque o sal, ele precisava ser extraído de uma forma que ele viesse o mais puro possível. Então, havia um processo claro para extração do sal, onde ele era extraído de maneira que ele pudesse vir o mais puro possível, e também o armazenamento dele tinha que ser de uma forma que ele não ficasse umedecido, porque a umidade poderia então dissolver o cloreto de sódio, que é o que produz a salinidade no sal. E se isso acontecesse, então o sal perderia o sabor. Mas o sal, estando pronto, completo, ele era durável, ele era um produto que não estragava. Então, o que acontece? Jesus está falando aqui, olha, há um processo na tua vida em que você precisa cuidar para você não se perder nesse processo.
O sal, ele representa aqui agora nós, discípulos, que estamos num processo, nós somos sacados do mundo, nós somos tirados do mundo, nós somos tirados do mar do mundo, somos sacados do mundo, mas nesse processo, nós temos que vir para o reino, trabalhando para que as contaminações, as algas, as outras químicas que estão no mundo não venham a interferir na nossa vida. Isso não pode vir junto para o reino, pelo contrário, o Senhor quer que a nossa essência seja puramente aquilo que Ele coloca em nós, aquilo que Ele trabalha em nossas vidas. Então, a perda dessa salinidade, ela acontece quando nós permitimos que as impurezas do mundo contaminem nossa fé e testemunho. Gente, quanta gente eu já vi ministrando, pregando, mas depois parece que a lâmpada se apaga. Parece que aquela vida tinha um conteúdo nela, ela tinha um testemunho nela, ela tinha uma vida com Deus, que agora não reflete mais. Porque a contaminação no mundo faz esse sal ficar insípido e perder o sabor. Agora, o sal, quando ele está numa pessoa, ou quando está na comida, pensa bem, o sal, quando ele está na comida, você enxerga ele? Não. Mas todo mundo sabe que o sabor é diferente quando aquela comida tem sal. Se você tirar o sal da comida, você percebe que está faltando alguma coisa? Percebe. Teus olhos não veem. Você olhar para um prato de arroz, você não vai saber se tem sal ou não tem. Mas quando você prova aquele alimento, você saberá que ali está temperado com sal. Então o sal, ele vai dar sabor. A mesma coisa na nossa vida, quando nós estamos debaixo da unção, debaixo de uma vida de santidade, quando nós estamos com Jesus em nossas vidas, temos vida com Deus, ninguém está vendo o que você faz no secreto, mas só de conversar contigo, a pessoa vê, tem Jesus nessa vida. Já muitas pessoas, parece que a gente vai conversar. Vocês já ouviram aquela expressão? Aquele fulano ali parece que é meio sem sal. Vocês já ouviram essa expressão? Pois é. Mas agora pense em relação ao reino de Deus. Tem crente, entre aspas, que a gente vai conversar, a gente não vê nada de crente. As ações não demonstram, e também, se você vai conversar com a pessoa, não tem sal. Não tem o sal do evangelho na vida dela. Ela está sem sabor. E o problema é o seguinte, que quando o sal perde o sabor, o que acontece? Nós já vamos falar sobre isso, tá? Mas antes eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo fala à igreja de Colossos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a manifestação do sal na tua vida é com a palavra. Aquilo que você fala, aquilo que você manifesta, é o que vai denunciar se você tem sal na sua vida, ou se você está apto a ser o sal da terra. Se você está apto a impactar essa geração com um testemunho. Agora, voltando ali para o versículo 13, diz assim, vós sois o sal da terra. Mas ele faz uma ressalva aqui. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Como uma pessoa que apagou
se restaura o sabor. Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, olha só. O que Jesus está mostrando aqui? Um cristão que se conforma ao mundo, que se modela ao mundo e perde a sua eficácia espiritual, torna-se inútil para o reino de Deus. Uma pessoa que se diz cristã, mas a vida dela está mais no mundo do que no reino, ela se torna inútil para o reino de Deus. E ele fala, se perdeu o sabor, para nada mais resta que ser lançado fora. Alguém pode dizer assim, mas que palavra dura, pastor. Pois é, mas foi Jesus que falou, não fui eu. Então, meu irmão, cutuca teu irmão do teu lado aí, irmão, se converte, meu irmão. Se converte. Toma jeito de crente, irmão. Toma jeito de crente. Não adianta você ficar aí, namorando o reino de Deus. Deus não tem namorada. Jesus não tem namorada, tem noiva. Não fica namorando o Messias, se torne noiva. É bem diferente. Sabe por quê? Porque namoro é uma coisa que a qualquer momento se desfaz. Namoro não tem muito compromisso, mas noiva já é um compromisso, já tem até uma aliança. Noiva já tem compromisso com o noivo. Eles já estão prometidos, ainda não efetivaram a aliança, mas já estão prometidos um para com o outro. E já estão se preparando para o casamento. Amém? Então preste atenção aí. Então Jesus nos adverte sobre a importância de mantermos a nossa pureza espiritual, para não sermos descartados. Gente, é sério isso. Eu creio que ninguém quer ser descartado pelo Senhor. Mas não depende dele, depende das nossas decisões. Depende da tua decisão. Eu tenho certeza que você não quer ser descartado. Mas não adianta só querer não ser descartado. A tua decisão em viver uma vida real com Cristo, ela deve acontecer, porque senão nós estamos no iminente perigo disso acontecer. A Bíblia ainda diz em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, em outras traduções, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo deixa claro para a igreja de Roma, não tomem o formato do mundo. E essa palavra aqui, ela vem ratificar o que Jesus já tinha falado. Olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Não se conformem. Não tomem a forma do mundo. Não sejam descartados. Não percam o sabor do reino na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o sal, ele tem essa função de salgar a terra. Ele tem essa função de salgar através da palavra liberada, que as nossas palavras sejam salgadas, ou seja, elas sejam a expressão daquilo que nós vivemos. Agora vamos para outra parábola que está em conexão com essa, luz do mundo, né? Vamos ler de novo ali a parte da luz. O texto é bem pequenininho, são 2 ou 3 versículos. Diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus.
Amém? Então vamos aqui, vamos entender isso aqui um pouquinho, tá? A luz, o sal, tem a função de salgar. A luz, ela tem a função de iluminar, revelar, guiar, dissipar as trevas. Então, como luz do mundo, nós somos chamados para revelar a vontade de Deus sobre a terra, para direcionar, guiar os perdidos até o Senhor. E também dissipar ou destruir as trevas. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E nós, como luz do mundo, nós também fomos comissionados para destruir as obras do diabo. Essa é a missão da igreja. Então, assim como uma cidade em um monte não pode ser escondida, nossas vidas também devem ser um testemunho visível da graça e da verdade de Deus. Olha o que ele diz: não se pode esconder uma cidade no alto da montanha. Se você tem o hábito, se você tem cotidianamente buscado o Senhor, você tem subido o monte do Senhor, a sua vida não será escondida. Agora tem crente que é o 007 de Deus, de Cristo, né? Ele vai para o trabalho, ninguém sabe que ele é crente, ele está ali disfarçado de ímpio. Ele vai para a faculdade, para a escola, ele está disfarçado de mundano. Ele é crente, né? Mas ninguém sabe. Porque ele é crente só em casa e na igreja. Mas no mundo, ele está na mesma batida, na mesma toada do mundo. Ele é um agente secreto do Senhor, né? Detetive gospel. Ninguém sabe o que ele é de verdade. Só que a Bíblia não nos chama para ser assim. Você quer vencer isso? Quando você chegar numa roda nova na faculdade, a primeira coisa que você deixa claro para as pessoas que os teus valores e a tua fé é outra. Quando tu arranja um emprego novo, a primeira coisa que tu diz é assim: eu sou cristão mesmo. É verdade. Sou de Jesus, meus valores são outros. Você tem vergonha do Senhor? Ele vai se envergonhar da tua vida. Você não deve ter vergonha do Senhor. Amém? Então, uma maneira de nós vencermos isso é justamente sempre estarmos com a palavra na nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio do Senhor, a sua boca vai falar sobre isso. Agora eu quero te dizer uma coisa: Jesus não te chamou para ficar escondido, não. Pelo contrário, ele disse: você é a luz, você vai brilhar, você vai aparecer, você não vai ficar em oculto, porque aquilo que fica em oculto é trevas. Mas a tua luz vai brilhar diante do mundo. E como que a tua luz brilha? Pelas obras que você produz. E essas obras, o mundo ao vê-las vão glorificar o nome do Pai. Amém? O mundo vai glorificar o nome do Pai porque ele vê a manifestação de obras na tua vida. Obras que relatam, que demonstram a luz de Deus na tua vida. E o mundo, ao ver essas obras, o nome do Pai vai ser glorificado. Quem está entendendo? Então, em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim: pois outrora erais trevas. Paulo está dizendo isso, presta atenção. Antigamente vocês eram trevas. Antes do reino do Evangelho, vocês eram trevas. Porém, agora sois luz do Senhor. Então, andai como filhos da luz. E a palavra também diz que Deus é o Pai das luzes. Quando nós falamos em luz, falamos em glória, porque a manifestação natural da glória é luz. Por isso, Deus é luz, de um reino de luz, o Pai das luzes. Isso significa que a glória dele está brilhando.
A glória é representada por luz. E quando nós formos arrebatados, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois aquele que estiverem em vida aqui na terra, como igreja, receberão um corpo de luz, um corpo glorificado, que é um corpo de luz. Então, quando Jesus está falando, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo em outras palavras, vocês irão manifestar a glória do Pai na terra. Vocês irão manifestar a luz desse reino na terra. Essa luz não é para ficar escondida embaixo da cama, embaixo do alqueire, embaixo de qualquer lugar. Pelo contrário, ela é colocada em cima do monte, ela é colocada no luzeiro, ela é colocada em lugar alto para quê? Para que ilumine muita gente. Então, quando você realmente tem luz na tua vida, e aqui você precisa entender isso, meu irmão. Tem gente que fica chateado. Pastor, não me deram oportunidade. Não me deram microfone. Não me deram espaço. Não me deram isso, não me deram aquilo. Queridos, não fique escondido uma cidade que foi edificada no alto do monte. Se a tua vida de fato tem luz, o próprio Deus vai te colocar em lugares altos. Então, se você não está lá ainda, não é por causa dos homens. Tira isso da tua cabeça. É mentira que o diabo quer colocar na tua vida. Mentira que muitos recebem, aceitam e vão parar no mundo, no pecado. Infelizmente. A glória que nós refletimos na terra não vem de nós mesmos. Nós somos luz porque a luz dele vem sobre nós e nós refletimos essa luz, mas a gênese dessa luz não está em nós. A origem dessa luz não está em nós. Então pensa assim, você vai para o teu lugar secreto, você vai buscar o Senhor, e a glória do Senhor vem sobre a tua vida. Quando você sai de lá, você está refletindo essa luz sobre o mundo. Agora você não vai lá, você está apagado. Essa luz nunca vem sobre a tua vida. Você continua apagado. Mas aí você quer espaço, você quer microfone, você quer oportunidade, você quer um monte de coisa. Mas está apagado. Agora quem está refletindo luz não precisa de nada disso. Amém? Não precisa de nada disso. Eu vejo tantas pessoas até com dificuldade de locomoção, pessoas até com dificuldades físicas, que não teriam condições de subir nesse altar, que tem uma luz que alcança muita gente. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Você está entendendo aí, meu irmão? Agora, qual é a conexão entre o sal e a luz? O que Jesus... Parece que ele usou duas parábolas semelhantes para dizer a mesma coisa. Sim e não. Elas estão dizendo a mesma coisa. Elas estão falando do nosso testemunho, da nossa conduta, da nossa postura, daquilo que nós somos diante do mundo. Mas em frentes diferentes. Vamos ver aqui. O sal, por exemplo, ele tem a ver com a influência interna que nós temos. Ou seja, nós estamos buscando aprimoramento, estamos buscando crescimento espiritual, estamos buscando crescimento da nossa pessoa. Quando fala em sal, estamos buscando santidade, purificação, estamos buscando ser diferente. Estamos procurando ser separados do mundo, separados do pecado e ter uma vida consagrada. O sal, a tua vida se torna com sabor quando você tem uma vida dedicada ao Senhor. Quando você não é vazio, quando você não é sem sal, não é sem vida com Deus. Agora, quando se fala da luz, o trabalho não é mais interior. Está falando o resultado do teu trabalho interior,
que é a influência externa que você vai ter. Então o sal é a influência interna. É Deus influenciando o teu interior para produzir mudanças na tua vida. Luz é depois de você ter passado por essas mudanças, passado pelo tratamento de Deus, agora você pode manifestar luz para fora. Então o sal é para dentro. A terra é a tua vida, que precisa ser salgada. Mas depois que a tua terra estiver pronta, o teu território estiver estabelecido, você agora é luz para o mundo. Amém? O sal é para dentro, a luz é para fora. Porque para fora você vai ter revelações, você vai ser uma pessoa que vai trazer direcionamento, revelação da palavra de Deus. Você vai manifestar a glória de Deus, não só na tua vida agora, mas na vida de outras pessoas, para o mundo. Então, nós como cristãos, ou discípulos de Jesus, nós temos essa missão de tanto ser sal, como ser luz. Devemos preservar e transformar internamente essas mudanças e também manifestar, iluminar externamente a vida de outras pessoas. É uma responsabilidade dupla que nós temos. Mas não adianta você querer resplandecer uma luz que não está em ti ainda. Você não trilhou o caminho da santidade ainda e quer ter ministério, meu irmão? Calma. Vamos consertar as coisas primeiro. Vamos alinhar tua vida com Deus primeiro. Aí sim, aí naturalmente ou sobrenaturalmente a luz vai manifestar na tua vida e você vai influenciar muitas pessoas. Amém? Então, essas duas metáforas de Jesus são complementares. Uma diz respeito à tua vida pessoal e a outra diz respeito ao teu ministério. Amém? Quem está entendendo? Então, como nós podemos ser sal e luz hoje? Tá? Alguns conselhos práticos para a tua vida. Primeira coisa, busca viver em santidade. Não adianta você querer andar na balada e ser santo. Não vai rolar. Você vai se contaminar. Não adianta você querer andar com gente errada e ser santo. Você vai se contaminar. Não adianta. Não adianta você querer andar em ambientes onde a Bíblia diz que é a roda do escarnecedor. Se você sentar na roda do escarnecedor, você vai se contaminar com eles. Então, no tempo que você está se preparando, a tua extração do mundo, sendo santo, puro, você tem que se apartar um pouco de alguns ambientes. Mas quando você estiver totalmente polido pelo Senhor, totalmente salgado pelo Senhor, com certeza você vai voltar em alguns ambientes, não para participar da roda, mas para influenciar, para estar ministrando, para estar sendo luz nos lugares onde as trevas estão predominando, né? Isso tem a ver com uma vida pura, santa e íntegra diante do Senhor. Uma outra questão que é importante, agora, nós que queremos ser sal e luz, se você tem uma vida com Deus, você deve sim praticar boas obras. Porque as obras glorificam o Pai. E essas obras devem ser visíveis. Pastor, eu estou fazendo isso, mas eu não quero que ninguém veja. Isso não é bíblico. A única vez que a Bíblia fala que não é para ver é quando a tua mão direita der a oferta, a tua mão esquerda não precisa ficar sabendo. A única vez que a Bíblia fala isso, tá bom? E ali, aquela oferta, na verdade, era tzedakah, que são atos de justiça, e aquela oferta de tzedakah era dar para ajudar os pobres. Então, quando a tua mão direita der, a tua mão esquerda não precisa ver. Mas fora isso, as obras que nós produzimos na terra como igreja, como homens e mulheres de Deus, sim, é para serem vistas. E aí o diabo ele vem e tenta contar algumas mentiras assim, olha, não, tu tem que ser escondido. O que tu faz é no teu secreto com Deus, não precisa mostrar para ninguém. Sim, meu irmão,
Enquanto você está preparando teu sal aí, é no secreto mesmo. Mas depois que você está preparado, nós temos que bradar aos quatro ventos. Porque o mundo precisa ver as obras que a igreja produz, que os filhos da luz produzem, para que o nome do Pai seja glorificado. Não adianta ser só sal. Sal transforma a tua vida. Mas a glória vai transformar a terra toda. Vai transformar o mundo. E Deus vai usar a tua vida para isso. Deus vai usar a tua vida para isso, meu. Creia nisso. Amém? Então, um outro conselho que eu dou para aquele que quer ser sal e luz, nós precisamos adotar uma prática de compartilhamento do Evangelho. Compartilhar o Evangelho não significa convidar uma pessoa para vir ao culto. Compartilhar o Evangelho não significa convidar uma pessoa para ir à célula. Compartilhar o Evangelho significa ter o Evangelho na sua vida e na sua boca. Se ele estiver no seu coração, ele vai estar na sua boca também. Amém? Compartilhar o Evangelho significa que ele está no seu coração e a boca vai falar o que o teu coração está cheio. Então, no teu dia a dia, você está falando com uma pessoa, ali na informalidade, daqui um pouquinho já começa a lançar sementes do Evangelho na vida dela. Isso é um hábito que todo crente deveria ter. Ser um compartilhador das boas novas. Mas parece que nós institucionalizamos a pregação do Evangelho. E a Bíblia fala, ó, prega a tempo e fora de tempo. Institucionalizar seria assim, não, deixa que o pastor prega no domingo lá o Evangelho. Minha missão é convidar a pessoa para ir na igreja. Ou deixa que o líder da célula prega. A minha missão é convidar para ir para a célula. Pode ser que por um período que você ainda não está capacitado para fazer isso, talvez você tenha dificuldade de compartilhar aquilo que você não domina ainda. Mas eu quero dizer que ainda que você não tenha capacitação técnica, intelectual para compartilhar o Evangelho, você tem um testemunho na tua vida do que Jesus já fez na tua vida. E olha, as pessoas aí fora não estão interessadas em teorias. Elas estão interessadas naquilo que Jesus fez pela tua vida. Então, se for assim, qualquer pessoa está habilitada a compartilhar o Evangelho. Será que Jesus fez alguma coisa na tua vida, meu irmão? Olha de onde Ele tirou a tua casa e a tua família. E olha onde Ele colocou. Olha de onde você saiu e onde você está agora. Olha de onde você foi livrado por Ele. Foi libertado por Ele. Olha as trevas que você já passou e você já enfrentou na sua vida. Agora, queridos, o que pode acontecer com a igreja do tempo presente é o seguinte: nós podemos estar acostumados com a unção, acostumados com o Evangelho, achar que, vamos no culto, chegamos no culto, já sabemos até a roupa do pastor, né? Até a roupa do ministro louvor, né? Então assim, veio de novo com aquela camisa. Já estamos acostumados, né? E aí, muitas vezes não percebemos a unção. Já estamos acostumados com a programação, já estamos acostumados com as palavras de oferta, e parece que muitas vezes isso, tudo bem, isso eu já sei, Já estamos acostumados com o pastor falando, santidade, devocional, vida com Deus. Já estamos acostumados, Já estamos acostumados com as músicas. Toca aqui, toca lá na outra, da parede branca, da preta, da azul. Da vermelha não toca, né? Então, são muitas paredes, né? Então, o perigo que nós temos de nos acostumar com o programa, com a programação. E aí,
nós podemos pensar assim, mas já estou acostumado com aquele programa, vou lá na outra igreja, lá que está mais na moda, que lá tem um programa diferente, tem um programa novo. Mas depois que você se acostumar com aquele programa, você vai querer a novidade de novo. Só que você não sabe que, na verdade, o teu coração já se distanciou. Que a falta de vida com Deus, no teu cotidiano, está te levando a buscar uma nova programação. Agora, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, estamos vivendo uma vida ali com o sal pegando, né? Na presença dEle. Quando a gente chega na casa do Senhor, independente do endereço, nós chegamos com o coração aberto para entregar a nossa melhor adoração a Ele. O nosso perfeito louvor. A Bíblia diz que daqueles que mamam, Ele suscitou o perfeito louvor, a perfeita adoração. Então, não importa a tua idade, se você souber o que você está fazendo, se você tiver consciência do reino, você vai chegar na casa dEle e vai entregar o seu melhor. Amém? Uma outra questão, ainda mais um conselho. Nós, como igreja, precisamos ter uma ação em todas as esferas da sociedade. Quer ver uma coisa? Quantas vezes eu vi, quando eu era pequeno, a igreja e política não se mistura. Então, ao dizer isso, nós estamos decidindo que o espinheiro vai nos governar para sempre. É isso? Lembram da parábola de Jotão? Quando as outras árvores não quiseram governar, o espinheiro disse, vem que eu governo. Nós precisamos de pessoas com chamado na política, sim. Nós precisamos com pessoas no mercado. Nós precisamos com pessoas nas artes, na cultura. Nós precisamos de pessoas nas universidades. Pessoas que impactam com os valores que nós cremos. Não adianta nós querer militar contra outras pessoas que têm valores diferentes. Se nós somos luz, nós vamos entrar nos lugares e vamos ter um testemunho positivo. Um testemunho que não é a partir de brigas, não é a partir de revolução contra pessoas. Nossa guerra não é contra carne e sangue. Mas sim, nós temos como luz a autoridade para chegar em locais e refletir a glória de Deus. E muitas vezes não precisamos nem abrir a boca para pregar, não. Muitas vezes só por nós fazermos diferente, ou seja, não mentirmos, não enganarmos, termos uma postura adequada, temos um testemunho vivo, termos sal, temos uma família, falarmos não para o adultério, falarmos não para o pecado, o mundo vai perceber que nós somos diferentes, porque o mundo está imerso nessas coisas. É ou não é? O mundo está imerso nessas coisas. Mas quando nós chegamos nesses lugares e apresentamos e firmamos um posicionamento com os valores que nós cremos, nós estamos sendo luz naquele lugar. E quer saber de uma coisa? A luz sempre vai dominar sobre as trevas. Amém? Nós podemos apagar todas as luzes desse salão aqui. Vai ficar completamente escuro. Mas se ligar a luz de um celular, ela tira o breu e nós não podemos enxergar. Então, ainda que as trevas tomem conta, basta uma pequena luz acesa, uma vela acesa, aqui nesse lugar, e nós já vamos poder enxergar o rosto um dos outros. Porque a luz, ela sempre domina sobre as trevas. Você quer mudar o ambiente de trabalho onde você está inserido? Seja luz. Você não precisa dar uma de João Batista, dizendo, arrependei-vos, raça de víboras. Esse discurso hoje, ele talvez não funcione. Mas o posicionamento de uma pessoa que tem valores muito bem claros, que não negocia seus princípios, seus valores,
que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se assenta com aqueles que praticam o mal, no sentido de participar daquelas coisas obscenas, daquelas coisas que são faladas, não participa disso. Tudo isso é um testemunho de luz. Então, se você quer ser luz, faça diferente. Não faça que nem o mundo faz. Amém, igreja? Então, seja uma influência positiva aonde você está. E para terminar, ainda mais 2 textos aqui, Tiago 2:18, fala assim, 19. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes o bem. Até os demônios creem e tremem. Então, mas eu tenho fé, eu creio, até os demônios creem. O que vai diferenciar você de um demônio? As tuas obras. Não é a tua fé. Uau, que forte isso, pastor. Eu vou repetir. O que vai te diferenciar de um demônio? São as tuas obras, não a tua fé. Porque até os demônios creem e tremem diante de Deus. Aliás, os demônios muitas vezes podem crer mais até que os homens. Eles creem, mas eles não vivem aquilo que eles conhecem e dizem que creem. As obras que eles produzem não estão de acordo com aquilo que eles creem. Então, se você realmente quer manifestar essa luz, as tuas obras que glorificam o nome do Pai, precisam manifestar aquilo que você crê. E eu te pergunto, o que você crê? Em quem você crê? Ou no que você crê? E para fechar, meus amados, pois nós vamos adorar o Senhor e orar. Último versículo. Assim brilhe, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, então as tuas boas obras não ficarão escondidas. O Senhor vai transformar essas boas obras em glória para o nosso Pai. Quem quer ver isso? Quem crê nisso? Pois assim será como você crê e decidiu viver. Amém? Jesus nos traz esse ensinamento profundo, porque Ele estava preocupado com a identidade e o testemunho dos seus discípulos. Ele estava aqui preocupado no sentido de ensinar, não que eles estivessem dando mau testemunho, não é isso que eu estou falando, mas Ele estava preocupado em instruí-los para que eles soubessem como se portar diante do mundo.